para mim e para você até que Ele me ponha em uma situação que me gere uma necessidade de uma escolha por Ele. Nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo hoje, queridos, uma fase em que a gente não vê mais essa manifestação do reino. Ou se vê muito pouco. Porque as pessoas que hoje estão dentro de um ambiente de igreja, moralmente e no seu caráter, no seu comportamento, pouco se difere das pessoas que estão lá fora. Fala daquilo que não vive, é ou não é? Ensina aquilo que não sabe e fala daquilo que não viu. E aí, quando a pessoa vai buscar dentro dela tudo aquilo que ela está falando, já não consegue encontrar. E então a gente não tem autoridade para falar daquilo que nós não estamos vivendo. Presta atenção. Pastor, então o senhor vive tudo que o senhor fala? Irmãos, aquilo que eu não estou vivendo, eu estou lutando para viver. Por isso que eu peço a oração dos irmãos todos os dias. Ore por mim, pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Orem por mim, de verdade. Se tem uma pessoa que carece da sua oração aqui, sou eu. Está comigo? Então a gente precisa, irmãos, viver essa manifestação do reino de Deus. Então nós começamos, irmãos, a viver uma vida e tentar combater as obras das trevas. Porque nós sabemos que nós pertencemos a um reino. Por que lá fora a gente não combate o reino das trevas? Porque nos falta identidade do reino para combater o outro reino. Então, quando você não tem uma identidade formada de quem você é em Deus, você vê as pessoas pecando à sua volta e para você está tudo bem. Você vê as pessoas falhando à tua volta e para você está tudo bem. Você encontra com as pessoas, ela coloca você dentro de uma roda e fala de tudo que não te agrada, mas para você está tudo bem. Por quê? Porque aquilo ali não te incomoda. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o pecado não te incomodar, irmão, tem alguma coisa errada. Não é com o pecado, é comigo. Se dentro da minha casa eu estou vendo alguém pecando, alguém falhando, e para mim isso é normal, eu estou anormal. Pastor, mas tem coisa que não está ao nosso alcance. Tem uma coisa que está ao seu alcance. Você se posicionar no mundo espiritual e começar a declarar no mundo espiritual que você não aceita mais isso dentro da sua casa. Esse é o caminho. Porque se o Espírito Santo de Deus, tem pessoas que querem combater o pecado dentro da sua casa, confrontando as pessoas. Irmãos, se o Espírito Santo de Deus não conseguiu entrar no coração dessa pessoa para mudar o comportamento dela, não vai ser suas palavras. Mas se eu adentrar no mundo espiritual e começar a guerrear... Lembra que eu falei aqui quinta-feira? Não lembra não, tenho certeza. Mas se eu adentrar no mundo espiritual, irmão, e começar a fazer guerra no mundo espiritual em favor dessa vida, e eu começar a interceder por essa pessoa, porque intercessão é você se colocar no lugar daquela pessoa onde ela não consegue se posicionar. E você fazer uma oração, faça isso que eu estou te falando. Quantos dias Neemias demorou para poder construir os muros de Jerusalém? Quantos dias, irmãos? Sei que você sabe, você está com vergonha de falar. E aquela hora, aquele tempo que Neemias demorou para poder reconstruir os muros de Jerusalém, foi um tempo de intercessão. $52, não foi? Você lembra, eu sei. Pega isso que eu vou falar aqui para você como um ato profético, se você acreditar. Se não acreditar, deixa aí que alguém vai pegar.
Se coloca na brecha dessa pessoa que você quer a libertação, salvação, cura e restauração dessa pessoa por 52 dias. Se colocando na posição dessa pessoa, como se você fosse essa pessoa. E você vai ver o que vai acontecer na vida dela. Mas não queira resultado hoje. Porque tem gente que começa hoje. Eu estou perdendo meu tempo orando por um traste desse. Quer saber? Eu vou dormir, estou perdendo meu sono aqui orando por um infeliz. Não, irmão, deixa a coisa acontecer primeiro. Faça a sua parte, faça aquilo que Deus está gerando no teu espírito, amém? Aí a pessoa nem começa. Não ora em favor, mas ora contra. Se infeliz não tem jeito mais não, orando contra. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo ruínas dentro da sua casa por causa das suas próprias orações. Muda a sua linguagem dentro da sua casa e você vai ver o que vai acontecer. Amém? Então o poder de Deus precisa se manifestar em mim e através de mim. Está comigo? Glória a Deus. Jesus falou em 1 João 3, 7. Coloca para mim, meu líder. 1 João 3, versículo 7 ao 12. Vamos ler um pouquinho, amém? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é de quem, irmão? Não queria falar, não. Porque o diabo peca desde o princípio. Por isso, ó Filho de Deus, se manifestou. Por isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Desfazer a obra ou as obras do diabo. Para que o Filho de Deus se manifestou? Além de revelar o Pai, desfazer as obras do diabo. Vamos lá, irmão. Qualquer que é nascido de Deus, qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado. Alguém já nasceu de Deus aqui? Alguém já nasceu de novo aqui? Glória a Deus. Como é que tá aí? Tá tudo bem com Deus? Tudo em paz. Glória a Jesus. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Tem amor aí, irmão? Não estou falando de sentimento. Sentimento. Já tem muita gente frustrada com gente. É ou não é? Estou falando do amor de Deus. Estou preparando um negócio aí que vocês vão gostar sobre o amor de Deus. Vai sair, irmão, em nome de Jesus. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não como Caim. Meu Deus. Que era e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Aqui explica por que Deus não aceita a oferta de Caim, né? Porque Caim era do maligno. Então aqui ele está falando, queridos. Ei, quem é nascido de Deus não vive no pecado. Porque dentro de mim existe uma semente da vida de Deus. O que eu preciso fazer? Nutrir essa semente, é ou não é?
alimentar essa semente, proteger essa semente, para quê? Para que ela possa crescer, germinar e crescer dentro de mim. Então a caminhada não consiste em sentimentos. Ah, porque o pastor não gosta mais de mim, eu vi que ele me tratou muito mal hoje. Passou e não falou, porque tratar muito mal, irmão, talvez para alguns irmãos é só passar e não falar. Você não precisa direcionar nenhuma palavra, nem a favor e nem contra. É só você passar e não falar, o pastor está endemoniado. E tem pessoas caminhando por sentimentos, irmãos. Por isso que tem muitas pessoas feridas com pessoas. Você passar por mim, irmão, tropeçar no meu pé e não falar comigo, alguma coisa está acontecendo contigo, eu vou te respeitar. Mas no outro culto, se você vier abraçar e falar comigo, se eu te encontrar, eu vou falar do mesmo jeito, porque a minha caminhada com você não consiste em sentimento. Consiste em propósito. Você é a razão de eu estar aqui. Então, por isso, eu te suporto. Por isso, eu tento te ajudar. Por isso, eu tento te dar uma palavra direcionada. Por isso, às vezes o chicote bate mais um pouquinho. É ou não é? Isso demonstra o quê? Amor, sim ou não? Porque se fosse o clube da Luluzinha, irmão, onde que todo mundo pode fazer tudo, nem eu estaria aqui mais. Eu seria o primeiro a sair e entregar a chave para alguém, se vira. Porque nesse negócio eu não fico. Porque nós temos um propósito, amém, queridos? Nós temos um alvo e nós vamos conquistar em o nome de Jesus. Você está comigo? E quais são as obras das trevas que o Senhor nos chamou para desfazer? O pecado. A mentira do diabo. E através de quê? Como que nós vamos desfazer as obras das trevas, irmãos? Através da verdade de Deus. Por isso que nós temos que caminhar na verdade. Porque a verdade é luz. Sim ou não? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Então, se não tiver verdade, irmão, o diabo está reinando. Onde tiver mentira, irmão, o diabo está reinando. Onde tiver meias verdades, o diabo está reinando. Onde tiver alguma coisa encoberta, o diabo está reinando. A Bíblia diz que não tem coisa encoberta que não venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde. Ei, você está no Senhor? Amém? Então, se você estiver fazendo alguma coisa errada, mais cedo ou mais tarde vai ser revelado. E quanto mais os dias passam, pior para a gente. Está comigo, sim ou não? Então, hoje nós estamos vivendo essa realidade, não há mais temor. As pessoas vivem do jeito que quer, irmão. Não há mais retidão. Hoje quer Deus, amanhã já não quer mais. E está tudo bem. As pessoas não... Sabe, queridos, hoje eu estou aqui na presença do Senhor, eu choro na presença do Senhor. Eu não sei se é um choro... É um choro assim de dor, porque, sabe, praticou coisa errada e aí vem aquele arrependimento. Hoje é o choro antecipado. Eu estou chorando aqui, mas porque amanhã eu vou fazer as mesmas coisas. Antigamente as pessoas choravam de verdade. Era ou não era? Hoje as pessoas... Você não pode nem olhar para ela assim com um olhar mais firme, que a lágrima já está correndo já. Mas amanhã está do mesmo jeito, não mudou nada. As lágrimas hoje não falam muita coisa não, irmão. Se as lágrimas estivessem alinhadas com o comportamento, irmão, Jesus já tinha voltado há muito tempo.
Então o que a gente precisa é alinhar o nosso coração. Amém? Alinhar o nosso coração. As pessoas não estão mais preocupadas com santidade, irmão. O que é santidade mesmo, pastor? É o chá que a irmã fez ou é água? Eu não sei o que é isso. Por sinal, está muito bom. O que é santidade mesmo? Hoje eu estou na presença do Senhor e amanhã eu estou fazendo as coisas do mundo, não vai fazer diferença. O que é santidade? Santidade é uma separação, amém, queridos? Não tem mais integridade. As pessoas estão aos pedaços para o Senhor. O que é integridade? Ser inteiro diante do Senhor. A pessoa está sentada aqui, mas a cabeça está pensando, amanhã. Eita Deus, tem que pegar aquele trem lá, aquele metrô. Eita Jesus. A cabeça está fora. Não consegue se colocar inteiro diante da presença do Senhor. E é por isso que às vezes o reino de Deus não se manifesta na minha e na sua vida. Porque falta, sabe, esse entrelaço do filho para com o pai. E é um relacionamento muito frágil, muito superficial. É ou não é? O que você acha? É só eu que estou percebendo isso? Perceber que o reino de Deus está se aproximando da minha vida, irmãos. Olha só o que isso aqui é tão poderoso. É quando há uma convicção de que melhor é fazer com Deus do que trabalhar para Ele. Tem pessoas que estão trabalhando para Deus, irmão, mas não está nem preocupado. Irmão, tem pessoas não. Às vezes o pastor fica aqui acusando as pessoas. Mas tem pessoas que estão tocando nas coisas santas, irmãos. Sem temor nenhum, vivendo a vida do jeito que está vivendo lá fora. E só quer um espaço para poder servir, está tudo bem. A palavra fala que Uzar, quando ele foi transportar a arca do Senhor, foi o que ele fez? Pegou uns bois, uma carroça lá, colocou a arca do Senhor em cima, e a Bíblia diz que quando os bois tropeçaram, ele tentou segurar a arca de Deus. E ele foi fulminado na hora. Hoje as pessoas tocam, pregam, mexem em qualquer coisa da igreja, aquilo que é consagrado ao Senhor. Irmãos, não está nem azul. Fumando tomando uma, né? Toma uma geladinha, tá, aquela que desce redonda ainda, para não ter trabalho, para não estragar a garganta. Tá tudo bem com você, varão? Tá tudo bem, tudo ótimo. Não tem temor. E para ele não faz falta a presença. Ei, deixa eu falar. Eu posso falar, irmão? Qual foi o dia que você saiu daqui triste que você não sentiu a presença de Deus? Pastor, você tem que perguntar qual foi o dia que eu senti. Por quê? Porque, irmão, se você vem para um ambiente desse, você não sabe? Pastor, então fé é sentir, não, irmão. Mas quando você realmente, pela fé, você entra na presença do Senhor, você sente a presença dele. A caminhada com o Senhor não é sobre sentimento. Mas é impossível a presença dele vir e você realmente não perceber que ele está presente. E quanto tempo tem que eu não sinto mais a presença dele? E para mim está tudo certo, irmão. O que é sentir a presença de Deus, pastor? O que é viver essa presença? Eu não entendo. Êxodo capítulo 33.
Olha só o que Moisés disse, irmãos. Versículo 11, a seguir, tá? Versículo 1, perdão. Vamos ler um pouquinho. Só assim você lê um pouquinho de Bíblia comigo. Versículo 1, isso. Este, pois, são os... Tá tudo bem aí, irmão? Disse mais o Senhor a Moisés: vá, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Vai. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os aveus, os jebuseus, vai. Uma terra que emana leite e mel. Lembra que eu falei para vocês aqui que o reino de Deus não está vinculado a coisa, pessoa e lugar? Olha o que é que o Senhor está mostrando para Moisés. Coisas, pessoa e lugar. Sim ou não? Uma terra que emana leite e mel, um povo, é ou não é? Está falando sim ou não? Olha só. Um anjo, olha só, vou ler de novo. Uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho, ou seja, não te mato no caminho, infeliz. Vai. E ouvindo o povo esta má notícia, o povo recebeu o quê? Má notícia, como se ele tivesse muita experiência com Deus, né? Só porque soube que Deus não ia no meio, Jesus, nós vamos morrer, mas nunca se colocou na presença do Senhor. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, para poder sair. Vai lá. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, a este povo de dura serviço, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba que te hei de fazer. Tira tudo. Se desprenda de tudo, que agora eu vou mostrar um negócio para você. Olha o quanto que isso aqui é poderoso, irmão. Isso aqui, irmão, leva para o seu coração, de verdade. Isso aqui, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu parei assim e falei: Deus, eu já vi que essa palavra é para mim mesmo, não tem jeito não. Vai lá. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Vai. Olha o que aconteceu. E tomou Moisés a tenda. Tomou Moisés o quê? E a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial. E chamou-lhes a tenda da congregação. Olha o que aconteceu, irmão. Moisés, vou parafrasear isso aqui. Moisés pega a tenda da congregação e leva para longe do arraial de Moisés, ou do povo de Israel. E chamou aquele lugar o quê? A tenda da congregação. Isso aqui para nós lá na lei era a tenda da congregação, amém? Olha o que aconteceu. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Todos aqueles que buscavam o Senhor saíam à tenda, ou seja, ia até a tenda que estava fora do arraial. Olha o que aconteceu. Pega aqui, ó. Próximo. E acontecia que saindo Moisés à tenda, saía quem? Todo o povo se levantava, cada um, e ficava em pé à porta da sua. Você entendeu? Não, tenho certeza. Ficava todo mundo na porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Deus falou assim, ó: pega a sua tenda, leva para fora do arraial. Todo aquele que realmente me buscar, vai até a tenda. Aí o povo fazia o quê? Saía da sua tenda, todo mundo ficava na porta, olhando Moisés de costas, até ele entrar na tenda da congregação. Vai lá, varão, meu Deus.
E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Meu Deus. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um, à porta da sua tenda e adorava. Oh, religioso infeliz. Eu quero ficar online hoje. É online de hoje, irmão. Estou tão cansado hoje, pastor, hoje eu vou ficar em casa. Fica lá na sua congregação, na sua tenda. Porque Deus está falando, irmão, Deus fala para o corpo. Fala para o seu membro aí, fala para a tua perna. Perna, levanta aí para ver se ela vai levantar. Fala aí. Levanta a perna. Se levantar, está endemoniado, irmão. Você pode ter certeza. Versículo 11. Olha o que acontecia. Olha aqui. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer falava ao seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Quem estava... Ei, Deus libera uma palavra para Moisés, para pegar a tenda da congregação e levar para fora do arraial, sim ou não? Para quê? Para provar para Moisés o que ele estava querendo fazer. Moisés, esse povo é de um coração muito embrutecido, eles não querem a minha presença. Quer ver? Faça esse teste. Leva a tenda da congregação para fora e você vai ver quem vai me buscar. O que o povo queria? Ouvir o que Moisés falava, mas não queria ouvir o que Deus falava. É muito simples, irmão. Pastor, para por mim, pastor. Eu oro, irmão, não tem problema nenhum, meu papel é esse. Mas não surte o efeito quando você fala com Deus, irmão. O efeito de você falar com Deus, levando as suas causas para Deus, vai muito mais além do que alguém interceder por você. Quem é que estava na tenda da congregação? Moisés e Josué. Josué capítulo 1, verso 9, não precisa colocar. 7, 8, 9, vai falar o quê? Que Deus dá uma ordem para Josué. Falando o quê? Ó, parece que a porta ali parece que arrebentou. Presta atenção. Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora te levanta, porque você entrará com o povo na terra que eu jurei aos seus pais que daria por herança. Ei, Deus chamou quem? Chamou quem, irmãos? Josué. Por que ele chamou Josué? Por causa de... Tá certo, irmão. O salário tá atrasado mesmo, por isso. Vou tomar um chá para não ficar nervoso contigo. Mas tá tudo certo, é nóis. Depois eu chupo um pirulito ali no Valtinho. Por quê? Por que ele chama Josué? Por quê, irmãos? Porque um que estava com ele na tenda da congregação fez o quê? Morreu. E o propósito precisa acontecer, sim ou não? Aí Deus vai contar com quem estava no deserto ou com quem estava na presença? Sabe por que Deus às vezes não conta comigo e com você? Porque ao invés de você estar na presença, você está em qualquer lugar. Você está esperando acontecer, que alguém faça por você, que alguém ore por você, que os céus abrem sobre a tua vida, que se não tiver um sinal da lua com o sol, que não sei o quê, Deus não está movendo nesse negócio, irmão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, o que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. E o meu jovem Josué, o quê? Pastor, eu sou jovem, eu vou ficar presa em igreja? Você está presa no pecado, não é igreja não. Igreja nunca foi prisão para ninguém.
Quando vê jovem falando isso, irmão, é porque já está preso no pecado. Tá aí, ó. Deixa aí, casca de chá. O jovem Josué. Quando eu ficar mais velho, aí eu vou buscar a Deus. Tu vai morrer quando tu ficar mais velho. Porque teu coração vai estar desviado da mesma forma. Irmãos, de verdade, queria eu ter conhecido Jesus na minha infância. O diabo me roubou aí no mínimo 12, 10 anos, 20 anos da minha vida. Pastor, porque eu quero viver minha vida, pastor. Aí vai viver a vida que ele acha que é dele e depois vem todo arrebentado, querendo que Deus conserte. Quando tem possibilidade de retorno, irmão. Ei, presta atenção. Moisés fala assim, ó, para o Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos retiraremos daqui. Ei, irmãos, vale mais a presença do que o que eu faço para ele. Não queira trocar a presença pelo que você faz para o Senhor. Deus não quer nada do que você faça para ele sem que ele esteja presente com você. Vou falar de novo. Qualquer coisa que você fizer aqui, se a tua vida não está alinhada com Deus, irmão, está sendo um trabalho que será jogado fora. Deus não vai reconhecer esse trabalho que você está tendo aqui. Porque não sou eu que faço para Deus, é Deus que faz em mim em favor de outra pessoa. Fala assim, no reino de Deus, não sou eu que faço para Deus, é Ele em mim, fazendo em prol de outra pessoa. Que você é lá na igreja? Eu sou levita. O que você é lá na igreja? Eu sou sonoplasta. Só falasse em sonoplasta, né? Porque sem Deus não presta mesmo, irmão. Não adianta, querido. Ou a gente preza pela presença, ou não adianta trabalhar para fingir que tem presença de Deus. Não, porque as pessoas vão me ver servindo, aí vai falar, aquele irmão lá, o bicho é fervoroso mesmo. O cara não para, fica lá em cima, desce, sobe, vai, vem. Esse aí tá cheio de Deus. Tá nada, irmão, às vezes está escondendo. A proatividade demais esconde um coração não tratável. Ei, eu preciso viver o reino de Deus. E esse reino de Deus precisa se manifestar em mim e através de mim. E eu preciso estar convicto de que melhor é a presença dele do que o que eu faço para ele. Irmão, você acha que Deus vai contar, irmão, com o que nós vamos fazer? Tem miríades e miríades e miríades de anjos que estão servindo ele lá de dia e de noite. Aí eu preciso trabalhar para Deus. Deus não precisa da nossa mão de obra, irmão. Deus não precisa. Eu só vou, de verdade, pega essa frase para você. Eu só vou agradar a Deus quando estar com Ele é melhor do que trabalhar para Ele. Se você não tem alegria, irmão, em falar com Deus, se você não tem alegria em meditar na palavra, se você não tem alegria em adorá-lo, aqui está se tornando uma obrigação, é religião. Mais cedo ou mais tarde vai pesar sobre a tua vida. Porque aqui não é eu fazendo para Deus, é Deus em mim fazendo em prol de outras pessoas. Por que muitas pessoas começam servindo e param de servir? Porque foi pela emoção. Daqui a pouco o ministério, o serviço começou a pesar. Por quê? Porque uma palha que você pega sem a presença de Deus, no nome de Deus, se torna um fardo para você.
Não é fazendo para Ele, é fazendo com Ele. Deus não quer o meu trabalho, Deus quer trabalhar em mim em favor de outras pessoas, irmãos. Deus quer trabalhar em mim e através de mim em favor de outras pessoas. Amém? Você está comigo? Sim ou não? Pastor, mas eu não consigo. E por que a gente não consegue, irmãos? Porque falta busca, falta entrega. Jeremias 29, 11. Estou terminando aqui, viu, crente? Rapidez hoje. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vai lá. E então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Presta atenção, irmão. Você quer que Deus te ouça? Hã? Você quer que Deus te ouça? Ah, irmão, eu não quero só que Ele me ouve. Eu quero encontrar a presença dEle. Eu quero o próximo versículo. Isso aqui, ó, que eu quero. E que Deus está nos inspirando para isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu não quero simplesmente ir lá. Irmão, eu ouvi Deus falar no meu coração. Ei, Deus falou para Moisés assim, ó. Moisés, eu vou me enviar um anjo para ir diante de vocês. E vai introduzir você na terra prometida. Eu vou garantir para você. Ele falou assim, ó, o que ele estava respondendo para Moisés. Moisés estava respondendo para o Senhor. Senhor, melhor do que entrar na terra prometida é estar na tua presença. Entenda isso, irmão. Muda tudo. Aí a sua visão de culto muda. Aí a sua visão de congregar muda. Por que tem pessoas que faltam culto e não tem peso, irmão, na mente? No coração, não pesa. Hã? Porque não carrega a vida de Deus, irmão. Porque é impossível você estar cheio de Deus e não querer estar com os irmãos que buscam a Deus. Por que tem pessoas que começam bem e terminam mal? Porque começa cheio de emoção. Eu ia falar o restante, mas deixa quieto. E termina cheio de amor e alegria. Por quê, queridos? Porque não se enche da presença de Deus, para que Ele em mim, Ele em você, continue fazendo aquilo que Ele queimou o nosso coração para fazer. Melhor do que fazer é estar com Ele, querido. A palavra do Senhor diz que João Batista crescia e se desenvolvia, se fortalecia na presença do Senhor, e ele ia diante de Deus e adiante de Deus. Por que ele ia diante de Deus e depois adiante de Deus? É impossível, irmão, você fazer algo em Deus sem estar nele. Vai chegar um momento que vai cansar. Por que tem muitas pessoas que param no meio do caminho? Hã? Por falta da vida de Deus. Ou que vive uma vida, sabe? Daquele jeito, vamos lá, Mateus capítulo 15, verso 8. Vamos ler a Bíblia, irmão. Já que você não acredita na palavra que eu estou falando, vamos ler a Bíblia e você se interpreta, ela automaticamente se interpreta, né? Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem foi no mercado hoje? Alguém foi no mercado aqui? Sabe o nome do dono do mercado? Mas você sabe o nome do mercado, sim ou não? Já entendeu, né? Tem gente que está desse jeito. Vai para a presença do Senhor, porque lá está cheio de coisas que interessam a Ele.
O dia que eu for para a presença do Senhor por causa dele, irmão, é ele, por ele. Você entende, queridos? Que caminhar com Deus não é sobre coisas. Caminhar com Deus é sobre ele. A palavra do Senhor diz assim, ó, Cristo em mim é a esperança da glória eterna. Qual é a possibilidade de eu ter esperança da vida eterna, da glória eterna? É Cristo em mim. Não é placa de igreja, não está sobre frequentar culto, não está sobre essas questões. Presta atenção, tudo isso faz parte, mas é você cultivar, é você, sabe, se nutrir da vida de Cristo. O que que fez, irmão? Vou falar. O que que fez Adão fraquejar no meio do jardim? Hã? Vocês estavam fazendo curso aí, vocês sabem. Você não quer falar que vocês estão muito... É. Porque Deus deu uma ordem para ele. De toda árvore... Hã? Que está no meio do jardim, comerá livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela, você não deve nem tocar. Qual foi a ordem de Deus? Coma da árvore da vida, que está no meio do jardim. Se ele comeu, irmão, presta atenção, é coisa simples para você entender. Se ele tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque ele não foi nutrido com a árvore da vida. Por que eu volto ao lamaçal do pecado? Por que eu volto para o vômito, como a palavra do Senhor diz? Porque aquilo que é para nutrir a minha vida em Cristo, eu desprezo. E o meu homem carnal, a velha criatura ainda está muito viva dentro de mim e me leva e me conduz de volta para um lugar que eu não deveria estar mais. Você está comigo? Estou terminando aqui. Amém? Deus se agrada dos verdadeiros, amém, queridos? Fala assim comigo, Deus se agrada dos verdadeiros. Ei, Deus não se agrada dos perfeitos. João capítulo 4, verso 23, coloca para mim. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Porque o Pai, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito. Não tenta ser perfeito diante de Deus. Seja só verdadeiro. Como é que eu estou perfeito diante de Deus? Quando eu estou sendo? Deus ama os íntegros. Deus faz o quê? Deus ama os... Provérbios capítulo 11, verso 3. Tem uma série, irmão, de versículos. Coloquei só um só para não ficar sem uma referência. Amém? 11, 3. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores a sua integridade. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira diante do Senhor. Sabe, irmão? A gente vai entregando as cópias para Deus.
Tá aqui, Deus. Se tu quiser, é isso aqui. Hoje eu vou chegar depois do louvor, porque aquelas canções. Eu queria era corinho de fogo. Eu queria era o hino da harpa, mas lá não toca nenhum. Cantor cristão. Então vou chegar depois do louvor. Engraçado. Que o culto é para nós. Você quer ouvir as canções que você gosta? Vai lá no teu som, no teu carro, né? Coloca as canções que você quer ouvir. Mas não fala que você está entregando uma adoração para Deus. Porque aquelas canções mexem com os seus sentimentos. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele chegou para guerrear. Eu chego e me emociono, pastor, quando eu escuto esses corinhos de fogo. É porque você gosta de ouvir. Deus ama os humildes. Deus ama os mansos e humildes. Mateus capítulo 5, verso 5 vai falar assim, bem-aventurados os mansos, ou seja, os humildes, que herdarão a terra. Ei! Por que me falta convicção de que melhor estar na presença dele do que trabalhar para ele? Porque me falta integridade, me falta humildade, me falta mansidão, me falta comprometimento com aquilo que ele está comprometido comigo. Me falta, irmão, muita coisa. Então eu acabo trabalhando para ele, para mostrar para as pessoas que eu estou na presença dele. Ei, deixa eu falar uma coisa, para a gente poder terminar aqui e orar. Vou até fechar para não ter problema, né, irmão? Se Deus propôs uma coisa no teu coração, faça com integridade. Teve um casal que, por ver Barnabé vendendo suas herdades, né? Entregando ao altar do Senhor, eles decidiram entre si em vender tudo o que eles tinham e depositar nos pés do Senhor. Continua, para. E aí eles fizeram um acordo entre si. Vamos dar só uma parte desse valor e guardar a outra metade. E vamos chegar lá diante de Pedrão. Vamos falar assim, nós vendemos por X valor. E ele vai acreditar que foi por X valor. E a Bíblia diz que Ananias, ele chega para lá diante do Senhor. E quando ele chega, ele coloca o dinheiro nos pés de Pedro. E Pedro fala assim, por que mentistes ao Espírito Santo? O que aconteceu com ele? Aí Deus tentou poupar a vida de Safira, sim ou não? Aí chega, por quanto você vendeu aquela herdade mesmo lá, aquela terra? Por X valor. Aí ele tá vendo os pés daquele cidadão que está ali? Lá são os caveirinhos, acabou de enterrar o teu marido. Caiu também. Duas coisas a gente aprende aqui. Que se Deus está falando para você ir aqui, é aqui, irmão. Se é a integridade que Ele quer, é a integridade que nós temos que entregar. Se é a obediência que Ele quer, é a obediência que nós temos que entregar. Se é a santidade que Ele quer, é a santidade que nós temos que entregar. Ei, Deus não te salvou pela metade. Por que você se entrega pela metade? Sabe o que acontece? Eu vivo anos e anos dentro de igreja, mas não consigo viver o reino de Deus. Tem gente que se fosse olhar pelo INSS espiritual, já estava aposentado. Quantos anos você tem de igreja? Deixa eu ver.
Na Batista, tanto. Assembleia, tanto. Ebenezer, uns 10. 40 e tantos. Já se aposentou. E o que você desfrutou do reino? Reino. Ainda fala assim, esse governo não presta não. Por quê, irmão? Porque não consegue desfrutar do reino, acha que congregar é o tudo que um cristão possa experimentar em Deus. É esse ambiente aqui, você chega, canta 5 canções, é Ele, por Ele que eu estou gastando. Tá nada, isso é a maior mentira. Tá não, irmão, porque só vive momento de culto. Não é mentira da canção, é mentira de quem canta e não vive. Você está comigo, sim ou não, gente? E aí nós passamos 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20, fila do INSS espiritual, e não desfrutamos de nada. Porque na hora que é para Deus nos chamar para algo a mais, não dá, pastor. Ei, a pergunta que fica é, quer continuar desse jeito, irmão? Tá bom assim? Foi isso que você buscou em Deus? E foi isso que Deus te chamou para fazer? Se é isso, continua sentadinho, bonitinho, sem orar, sem ler Bíblia, sem jejuar, sem fazer nada, sem nada. Chega na hora que você quiser, vai embora que você quiser, vem para o culto do dia que você quiser. Ei, irmão, se é Deus que está falando com você isso, irmão, viva assim, é o jeito que Deus te chamou para viver. Mas se Deus não te chamou para viver assim, irmão, você está perdendo uma grande oportunidade de experimentar algo muito poderoso em Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Ei, você que está me assistindo em casa aí, querido. Deus está te despertando para você sair dessa zona de conforto. Ei, existe uma tenda da congregação, onde que Deus quer falar não simplesmente com Moisés, mas Deus quer falar com todos nós. E às vezes você não veio hoje, porque você julgou mais confortável estar assistindo na sua casa. Mas nem sempre é o que Deus está querendo com você. Se desperta para o tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus.